Olá, mulher linda! Sábia que edifica ao lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos fazendo a leitura do livro Respostas de Deus para os Dias Difíceis de Sheila Walsh. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Thomas Nelson. Leitura 17. Confiança. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Ah, Deus, que ela entenda, que ela compreenda, que ela receba em seu coração, que o Senhor a quer por completo. Eu oro em nome de Jesus, amém. Esperança para o mais improvável. Jesus teve muitos encontros fascinantes com mulheres nos relatos dos evangelhos, mas seu encontro com uma mulher de Samaria, ao fim de um quente e exaustivo dia, é um dos mais poderosos. A probabilidade de eles se encontrarem parecia nada menos que espantosa para essa mulher, até revolucionária, mas com Jesus sabemos que não foi um encontro ao acaso. Ele a procurou, apesar de ela ter duas coisas que lhe pesavam contra. Primeiro, ela era samaritana, e os judeus nutriam um ódio amargo contra os samaritanos. Segundo, ela era uma mulher, e as mulheres não gozavam de grande estima na cultura daquela época. Para compreender por que os judeus de sangue puro odiavam os samaritanos, você tem de voltar no ano de 729 a.C., quando os colonizadores assírios capturaram as 10 tribos do reino do norte judaico. O livro de Esdra, em especial, o capítulo 9, conta como os assírios e outras nações e crenças começaram a se infiltrar na terra que antes só era judia. Um dos mandamentos mais rigorosos ao longo do Antigo Testamento impõe que na nação judia não aconteça um casamento com outras nações. Mas Esdra deixa claro que isso era justamente o que o povo acabara de fazer. Os frutos desses casamentos entre as nações, conhecidos como samaritanos, eram vistos pelos judeus como vira-latas. À medida que os samaritanos começaram a povoar as cidades de Israel, trouxeram sua religião, seus costumes e a miscigenação. Um versículo bem explícito ajuda a demonstrar o desconforto que essa nova e crescente raça representava aos judeus. Mesmo enquanto esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Está lá em 2 Reis, capítulo 17, versos 41. Não é que os samaritanos tenham abandonado a lei mosaica por inteiro, mas eles a observavam de maneira relativa, dissolvida em outros rituais pagãos. Uma evidência do desprezo dos judeus pelos samaritanos é o fato de que quando os judeus estavam reconstruindo Jerusalém depois da escravidão da Babilônia, os samaritanos ofereceram ajuda, só que essa oferta foi recusada. Os judeus rejeitaram os samaritanos porque a genealogia deles era questionável. Então os samaritanos, profundamente ofendidos, decidiram construir para si um templo no Monte Gerizim, onde podiam adorar a Deus. Esta é a chave para o encontro com a samaritana, porque quando ela o encontra no poço de Sicar, pergunta a ele qual é o local certo para adoração. Qual dos dois templos é o aceito por Deus? À época do nascimento de Cristo, a visão religiosa dos samaritanos estava intimamente afiliada à dos judeus, ainda que mais próxima à dos saduceus e que a dos fariseus mais rigorosos. Além disso, os samaritanos rejeitavam qualquer doutrina que não estivesse no Pentateuco. Os primeiros 5 livros de Moisés, assim por exemplo, eles rejeitavam a promessa de ressurreição e a crença nos anjos. Tão intenso era o ódio pelos samaritanos entre os fariseus que alguns chegavam a orar para que nenhum samaritano fosse levado quando da ressurreição. Não é bem um insulto, já que os samaritanos não acreditavam mesmo na ressurreição, mas ao menos uma indicação sobre o que havia no coração de quem acreditava. Em um encontro com Jesus, um grupo de religiosos judeus que queriam insultá-los e desacreditá-los, chamaram-no de samaritano. Não estamos certos em dizer que você é um samaritano e está endemoniado, João capítulo 8, versos 48. Assim, para o judeu puro sangue, os samaritanos deveriam ser desprezados e evitados a todo custo. Essa compreensão apenas enfatiza a importância da compulsão de Cristo de passar por Samaria.
Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. João capítulo 4, versos 1 ao 4. Atravessar Samaria era a rota mais curta para ir da Judéia para a Galiléia, mas era uma estrada que nenhum judeu tomaria se fosse sua escolha. No lugar disso, a maioria dos judeus desviaria do caminho para evitá-la. Viajariam ao leste e cruzariam o Rio Jordão para dessa forma evitarem Samaria por completo. O que traduzimos por necessário no versículo 4 é no original grego dei, e sempre que é empregada no Evangelho de João tem o sentido de necessidade divina, aleluia, ou mandamento. Em outras palavras, era por necessidade divina, ou por um mandamento que Jesus tinha que tomar aquele caminho. Havia uma mulher que precisava saber de sua vida e saber que sua vida tinha alguma importância. Antes que a promessa, Deus faz todas as coisas operarem juntas para o bem daqueles que recebem o chamado. Fosse colocada em palavras, Cristo, a promessa, estava prestes a trazê-la a uma alma muito perdida. Frisando, era por necessidade divina e por um mandamento que Jesus tinha de tomar aquele caminho, a estrada para Samaria. Havia uma mulher que precisava saber se sua vida tinha alguma importância. Uau! Muitos homens judeus começavam seus dias agradecendo a Deus por não serem não-judeus, escravos ou mulheres. Sim, e nessa ordem. Um homem hebreu não podia falar com uma mulher na rua, nem que essa fosse sua esposa ou sua filha. As mulheres simplesmente não eram vistas como contribuintes à sociedade. Havia até um grupo entre os fariseus conhecidos como fariseus sangrentos, porque eram os mais rigorosos dos rigorosos e não podiam sequer fazer contato visual com uma mulher. Assim, se percebiam que uma mulher vinha em sua direção, olhavam para baixo, o que muitas vezes resultava em dar de cara com um muro. Daí seu nome. O fato de Jesus ter abordado alguém de Samaria, que ainda por cima era uma mulher, era chocante. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. João capítulo 4, versos 5 a 8. Ao ler isso e pensar o quanto esse encontro foi chocante, em que Cristo viu além das barreiras de uma vida em pedaços, não posso deixar de lembrar de quando Barry e eu moramos em Nashville, no final do ano de 90, era freguesa habitual, por assim dizer, ao equivalente da norte-americana em Suípa brasileira. Eu passava lá 2 vezes por semana para doar suprimentos, uma sociedade humanitária. Dar suprimentos, dar uma olhada nos animais e verificar quais deles haviam sido adotados. De vez em quando, se houvesse um animal em condições particularmente difíceis, desnutrido ou com a pelagem em más condições, eu o levava para casa e cuidava dele até que se tornasse mais adotável. Havia um gato, Max, que atraiu minha atenção de forma especial. Em uma noite fria, Max havia se esgueirado pelo capô de um carro para se aquecer junto ao motor, ainda quente. Quando o dono do carro deu partida no motor na manhã seguinte, ouvi um berro agudo, quando as costas de Max eram feridas por um corte horrível de uns 15 centímetros. O dono do carro foi gentil o suficiente para levá-lo para trazer o gato ao abrigo. O veterinário fez o que pôde, mas Max não ficou com uma boa aparência. Não tinha pelo nas costas e o resto do pelo do corpo havia sido cortado bem curto para remover o óleo que havia se impregnado, e agora crescia de volta em ângulos bizarros à esquerda e à direita. Que raça de gato é o Max? Perguntei um dia. Não acho que Max seja de nenhuma raça dominante, me respondeu a moça que limpava as jaulas. Não sei como vamos fazer para ele ser adotado um dia, ele é um pouquinho de cada raça. Levei Max para casa naquele mesmo dia. Ele era um dos mais doces animais que tive o prazer de amar. Parecia-me que sua devoção vinha de ele perceber que alguém conseguiria ver além das feridas o gato maravilhoso que ele era. Talvez essa seja a coisa mais impressionante sobre o encontro de Cristo com a samaritana, junto ao poço.
Ele viu além da cultura, seu sexo e mesmo suas escolhas. Viu uma mulher pela qual valeria a pena morrer e que, se ela unisse seu coração ao dele por inteiro, nunca esqueceria disso. Ela veria que o solitário caminho que havia percorrido por tempo demasiado era o que a levava àquele posto naquele dia. Todas as más escolhas e os sonhos perdidos haviam operado juntos para levá-la a Cristo ao abrigo. Uau, uau, glória a Deus! E nós somos como essa mulher. Tal qual um dia nos encontramos perdida, sem respostas, desoladas, com rótulos que a sociedade nos impôs, com religiosidade, com indignidade, com falta de aceitação, se sentindo deslocada, inadequada. Todas nós passamos por isso algum dia ou ainda estamos vivendo isso. Mas era necessário, aleluia, que Jesus passasse naquele lugar e encontrasse aquela mulher, assim como é necessário no dia de hoje. O Espírito Santo, que é Jesus, que é Deus, porque cremos na Trindade, um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É necessário que Ele passe aí pela sua casa, pelo seu carro, onde você está ouvindo esse áudio agora, e diga o quanto você é valorosa, o quanto você é singular, o quanto você é preciosa e que sim, cada gota do sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi por você. Você é merecedora desse amor. Na verdade, nós não merecemos o amor, mas Jesus entende que nós podemos recebê-lo, então nos torna merecedoras, mesmo nós ainda sendo incapazes. Era necessário que Ele passasse por Samaria, e é necessário que Ele passe aí, pelos cômodos da sua casa, do seu coração. É necessário que Ele invada alguns ambientes que ainda são inacessíveis, mas que para isso você dê liberdade, gentilmente, para que Ele possa entrar. É necessário que você ouça a sua voz no dia de hoje para receber esperança, redenção e restauração. Deus tem isso para a sua vida. Deus deseja e anseia para que a obra dele seja completa em todo o teu ser, alma e espírito. Permita que Ele entre, faça morada e mude completamente a sua vida, em o nome de Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.